É isso mesmo que vocês leram neste título deste vídeo. Esse dia finalmente chegou. Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos conversar sobre ela, a narrativa clássica. Então, gente, apesar de eu já ter falado aqui vários elementos, assim, em um vídeo ou outro, de narrativa moderna, eu nunca fiz um vídeo concentrando e tentando, assim, traçar, né, um paralelo entre a narrativa clássica e a narrativa moderna. Este vídeo chegou, vocês me pediram bastante. É um vídeo introdutório, eu vou falar aqui algumas características principais da narrativa moderna e como você enxerga esses elementos até hoje no cinema. E se você chegou neste canal agora, não esqueça de se inscrever aqui, porque nós estamos com muitos vídeos, muito conteúdo. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito com essa inscrição e vai ajudar também muito o meu trabalho. Como vocês sabem, gente, eu já falei aqui várias vezes que a narrativa clássica, ela é o quê? O feijão com arroz do roteirista. Ela é a base, né? Onde tudo começa, assim. Por que eu falo isso? Por que eu bati tanto nessa tecla de aprender a narrativa clássica? Me pediram muito para falar da narrativa moderna por conta disso. Outros duvidaram que um dia eu chegasse aqui para falar de narrativa moderna. Porque é importante a gente saber esse básico, porque a narrativa moderna ela vem justamente para romper com essa narrativa clássica. Então você entende a narrativa moderna a partir, né, dessa oposição, desses questionamentos sobre a narrativa clássica. Vocês precisam tentar me entender que é muito difícil falar de um sem falar do outro. E o que acontece, né, gente? O cinema chamado cinema clássico de Hollywood, ele tinha essa questão, né, que a gente tinha um herói e aí esse herói passava por essa jornada. Ele existe até hoje, tá? O cinema clássico narrativo e a típica jornada do herói, e aí ele se dava bem, tinha um happy ending, aprendia alguma coisa e a gente aprendia ali, tinha uma moral da história. Isso é o que a gente chama de narrativa clássica. Então, é muito importante a gente entender que dentro desse escopo do cinema de narrativa clássica, nós tínhamos elementos que faziam com que a gente esquecesse, isso é bem importante, que a gente estava assistindo a um filme. Esses filmes eram rodados em estúdio, então eram bem artificiais, mas tentando, né, ali criar uma realidade específica para o filme, para a gente embarcar naquela história. A gente tinha a montagem clássica, uma montagem invisível, que a gente não percebe os cortes, ela flui daquele jeito que a gente não sente, sabe? Assim, quando você assiste o filme, você fala, ó, tinha cortes? Tinha. Ou seja, você tinha o quê? Uma transparência nesse cinema. E o que é essa transparência? Justamente artifícios que fazem com que você se esqueça que está assistindo a um filme, que não coloquem para o espectador que aquilo ali está simulado, que aquilo ali é artificial, e cria para o espectador uma imersão, elementos que fazem com que ele fique dentro dessa narrativa, que ele se envolva e que ele esqueça todo o resto da vida dele. É uma coisa fácil, tranquila, bem assim palatável da gente acompanhar e empolgante também, né? A narrativa clássica é isso. Quando você está assistindo, se você tá com uma dor de cabeça no final do dia, dor de cabeça não, mas quando você tá muito cansado, quer assistir uma bobajada, o que você bota? Narrativa clássica. Por quê? Porque é simples, não precisa pensar. É isso tudo aqui que a gente tá falando. Não tô fazendo juízo de valor não, mas enfim, vocês vão ver que a galera da narrativa moderna vai justamente fazer o quê? Eles vão olhar para esse modo de fazer cinema, principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter uma Europa destruída, e aí a gente vai ter esse questionamento desse modo de fazer cinema. Vão surgir as vanguardas, que elas vão criticar esse modo de fazer cinema clássico, né, como o cinema de Hollywood, que happy ending o quê? Aquele mundinho ali ilusório, pouco crítico, nem um pouco crítico, que não deixa as pessoas pensarem. Então vão surgir vanguardas na Europa, como por exemplo o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague, que vai influenciar bastante aqui o nosso cinema novo também. São movimentos
políticos, críticos, que vão trazer cada um à sua maneira características contestadoras dessa narrativa clássica. E aí é importante frisar aqui que cada vanguarda tem sua característica, até cada diretor de cada vanguarda também tem as suas características, tá? Não é uma coisa muito homogênea, mas a gente vai ter esses movimentos que eles vão querer um olhar mais crítico para as narrativas, mais crítico pro momento. Eles vão olhar para o cinema como um modo de pensar, criticar, tratar de outros assuntos, fazer política também, né? Política no sentido de fazer filmes políticos. Enfim, eles vão tentar experimentar bastante também. Por quê? Uma definição muito interessante que o Ismael Xavier faz no livro Discurso Cinematográfico, ele vai falar justamente dessa transparência da narrativa clássica. O que é a transparência? A narrativa clássica, você não sente que você tá vendo um filme. Passa despercebido todos os elementos ali de um filme, sabe? Você se sente imerso, você tem essa sensação de imersão na narrativa. Quando você vai para a narrativa moderna, você borra essa narrativa clássica e aí você começa a experimentar todos esses artifícios, né, do cinema, que fazem com que o espectador ele fique ativo, ele fique crítico, né? Por exemplo, no neorrealismo italiano, esquece esse negócio de estúdio. A gente vai ter câmera, tudo, a gente quer ver a cidade, a gente quer ver esses personagens pela cidade que tá destruída, a gente quer ver essas pessoas, como que estão esses trabalhadores, a gente quer mostrar aquele lugar, então você vai ter planos abertos, não vão ter uso de estúdios, você vai ter um outro tempo de filme também. Vocês vão notar que há a existência de não atores, né? Diferente dos atores de Hollywood que fazem toda aquela atuação, sabe? Não, ali é outro tipo de atuação. Vocês vão ter ali na novela vaga a importância agora do cinema de autor. O filme é um filme de um diretor e cada diretor tem seu próprio estilo, tem a sua maneira de filmar, diferente daqueles diretores lá da era de estúdio, né? E eles vão até revisitar alguns, como Hitchcock. O Truffaut faz o livro, né, do Hitchcock Truffaut para defender que o Hitchcock era um diretor-autor. E aí nós vamos ter várias quebras destes paradigmas, esses elementos, essas características da narrativa clássica. É muito interessante, por exemplo, quando a gente assiste Acossado, do Godard, que ele vai ter até assim, uns jump cuts na tela, que é o que, gente? Esse jump cuts é lembrando que a gente está assistindo um filme, é brincando com a montagem. A montagem, ela não precisa ser mais essa montagem invisível que a gente não sente. Não, agora a gente é questionado, a gente vê que está ocorrendo, a gente percebe que a gente está assistindo a um filme. Convencionou-se falar, né, que essa narrativa moderna surge na Europa, ali dos anos 40 e 50, com essas vanguardas europeias, com essa contestação desse cinema hollywoodiano clássico, e aí a gente vai ver as principais características, né? Essa opacidade que eu falei pra vocês, mas também nós temos essa falta de linearidade. Se a narrativa clássica é início, meio e fim, a gente vai ter filmes que eles não estão comprometidos com essa linearidade. A gente vai ter filmes que eles não estão comprometidos com essa lógica, com essa causalidade da narrativa clássica. Esquece isso. Você vai ter filmes que você não precisa necessariamente ter assim uma ação e reação, sabe? Você plantou um negócio, tem que olhar. Não, esquece isso. Porque esses filmes querem provocar, querem fazer crítica, que eles não vão seguir essa linearidade, início, meio e fim, eles não vão seguir essa causalidade lógica da narrativa clássica, eles querem quebrar isso. Eles vão começar a ter finais abertos. Por quê? Porque o final aberto está intimamente ligado com esse rompimento teleológico da narrativa, que ela se encaminha sempre para um fim, que tudo tem que estar adequado, fechado. A narrativa clássica ela é super fechadinha, redondinha. Agora não, nós vamos ter narrativas abertas que possibilitam a reflexão, que possibilitam o olhar crítico. Então nós vamos ter multitramas, né? Multiplot. Então a gente vai ter não agora uma moralidade única, a gente vai ter um paradoxo, porque do mesmo modo que uma trama pode tratar um assunto, a mesma pode tratar o assunto de forma diferente. E aí a gente vai ver como, por exemplo, duas tramas que discutem de pontos de vista diferentes o mesmo tema, a gente não precisa ter necessariamente uma certa e outra errada. Não, a gente vai ter essa multiplicidade de olhares. O filme ele já não é mais, então, movimentado pelo plot, essa trama central, não, essa unidade de ação
de Aristóteles vai ficar ali pelo caminho. A gente agora está muito mais focado no personagem, personagens mais passivos, que não necessariamente têm um objetivo. É bem interessante a gente ver como que essa narrativa moderna, ela na verdade, ela vai surgir, ela contesta cada uma de uma forma, tá? Antes que meu diploma de história morra, porque eu tô aqui generalizando. Eles estão, na verdade, olhando para o cinema de uma outra forma, que não é essa forma transparente. Eles estão contestando essa forma transparente de se fazer cinema. Então, a narrativa clássica era para muitos alienante, sabe? Então, eles não querem isso, eles querem uma postura crítica. Você vai ver que quando a gente traz, né, a gente olha vários filmes e séries, as séries aproveitam muito essas coisas, né? As coisas um pouco fora da ordem cronológica e etc. Mas a série é um passo mais à frente, ela mistura mesmo as coisas. E nos filmes a gente vê que tanto o clássico como o moderno, eles coexistem, eles se misturam. Tarantino, por exemplo, é um diretor que está muito ligado ao cinema moderno, que ele explora muitas coisas do cinema moderno, bebe muito da fonte do cinema moderno. Você vai ver que o Nolan, ele bebe também tanto da fonte do moderno, também da fonte do clássico. Então a gente vai ter um hibridismo muito forte. Mas os dois tipos de narrativa, eles continuam existindo, coexistindo, e é muito importante aqui, gente. A narrativa moderna, ela não é uma evolução da narrativa clássica, porque a gente não tá fazendo aqui um juízo de valor de uma é melhor que a outra, então eu não posso dizer que uma é evolução da outra, porque isso seria, assim, um pouco... teria uma visão da história como se fosse uma visão evolutiva e não é bem assim, tá? Então a gente tem essas duas formas de narrar atualmente. A gente tem também o cinema contemporâneo, de narrativa contemporânea. A gente pode falar mais pra frente, tá? Acho que eu preciso aí me alimentar um pouco mais de referências pra falar sobre cinema contemporâneo, por isso que eu não trago nada sobre isso aqui. Então uma não é melhor que a outra, uma não é evolução da outra, são simplesmente duas formas diferentes de narrar e uma surge em oposição à outra. Então vocês vão ter tudo junto e misturado atualmente. E eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, porque eu acho que aqui eu consegui condensar alguns elementos principais. Então quando a gente olhar para outros tipos de narrativa e a gente perguntar, tem alguma coisa aqui que não seja clássico? Você pensa, rompe com a moralidade? Causa a imersão do espectador? É fechado? É transparente? Essas são perguntas para a gente entender em que zona ali de narrativa a gente tá. Não se esqueçam que nos dias 26, 27 e 28 de outubro, nós estaremos aqui nesses 3 dias com o encontro ao vivo do GPS do Roteirista Iniciante, que a gente vai bater um papo sobre os primeiros passos na carreira, o que vocês precisam saber, tirando as maiores dúvidas. Então eu conto com a presença de vocês. Aqui embaixo tem um link para vocês se inscreverem, para vocês receberem os links das aulas, ou então você pode entrar por esse QR Code, só botar seu celular aqui na tela, que vocês já abrem e entram no nosso grupo do Zap. Tá bom? Eu vejo vocês então em um próximo vídeo. Um beijo!